Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Flávia Bittar, público presente, internautas. Então, vou ser bem objetivo, não é? As pessoas estão ansiosas pela sessão ser um pouco longa, mas vocês vão entender o porquê da minha fala. Então, eu vou passar rapidamente, Soninha, passa as fotos para mim. Então, os trabalhos dessa semana, eu queria só destacar a foto 1 e 2. Essa é uma casa que fica ali atrás da corporação, né, do Central da Guarda, atrás da UPA. Então, quando foi feito o planejamento, na verdade, a movimentação de máquinas no ano passado, do lado direito, onde tem aquela parte de terra, ficou acumulado uma quantidade muito grande de terra e mato. E aí o que aconteceu? Com o acúmulo, com as chuvas, as tempestades, acabou acumulando água e o terreno cedeu. Então, o muro já foi limpo ali, porém o morador está pedindo ajuda. Então, essa semana a gente entrou em contato com o pessoal de obras ali que se prontificou. Então, eu vou estar acompanhando. Pode passar outra também. Aqui é só lembrando que a gente tem falado aqui nessa casa o quanto é importante vamos chamar de dicas para o executivo. Então, ali eu falei há 2 semanas atrás da questão da Rua da Formiga. Pode passar outra foto? E, infelizmente, esse final de semana aconteceu um acidente. O caminhão vindo ali pela Estrada da Boiada, como ele precisa desviar o trânsito, acabou enroscando nos fios e provocou o acidente. O bem material, lógico que sempre pesa no bolso, mas é possível recuperar. E aqui eu quero fazer uma observação positiva. Eu falei aqui nessa casa e a Guarda Municipal tem efetivamente colocado na frente da escola são duplas, né? São os policiais de motocicleta, é isso o nome correto, o vereador Florentino? Então, tem ajudado no trânsito das crianças, mas eu acho que é imprescindível, enquanto a obra não terminar, que a gente visualize, de repente, impedir que os caminhões, esse caminhão de médio porte, ele está cruzando as ruas ali, então, de repente, determinar que os caminhões virem na Avenida Brasil, em vez de passar na Rua da Formiga. Talvez seria uma alternativa também. Uma parte, senhor vereador, rapidamente. Claro. Esse caso, especificamente, também fui acompanhar, e, de fato, até antes de acontecer o acidente, também estava pleiteando a questão de desvio para a Avenida Brasil. Mas o setor de trânsito, inclusive, achou que era inviável, porque ia acumular o trânsito lá, e os caminhões passando aquela subida ali na Independência, que vai para o hospital, seria um risco muito grande de quebra. Então, por isso que eles optaram por aí. Mas um fator que é importante ressaltar, acho que já até foi aberto lá em cima, já está começando a voltar ao trânsito normal, apesar que tinham dito que seria até dia 5. Então, acho que mais essa semana está viabilizando, aí vai eliminar esse desvio. Hein? Eu tenho essa impressão também, algumas partes já foram. Pode passar outra, Soninha, por favor? Aí eu sei que alguns vereadores, esse entroncamento, alguns vereadores têm falado da questão dos pontos de ônibus. Aí, ali na Rua Palmeiras, nenhuma alusão ao time que está indo bem aí no campeonato, mas pode passar outra foto, fica mais fácil para explicar. Isso ali é na Rua Palmeiras, com a saída para Louveira, a quantidade de trabalhadores que têm ficado expostos. Na chuva, aquilo ali fica um transtorno. Os jovens saem ali da escola, sobem para pegar o ônibus e sentar, que é um outro problema também, não é? Esse acúmulo acontece por 2 motivos. O ônibus desviou por ali e os alunos querem sentar no ônibus, né? Então, se ficar no ponto mais embaixo, acabam ficando em pé. Então, um alerta ali para que a gente pense com carinho. Eu queria aqui também deixar, antes de colocar os 2 vídeos, falar um pouquinho da questão dos servidores, não é? Eu faço uma sugestão aqui, a gente foi testemunha do quão proveitoso foi a presença do secretário falando aqui de transporte e segurança. Então, eu acredito que esse canal de comunicação precisa ser rapidamente a questão da Sanebave, que a gente tem falado aqui, a questão dos servidores. Então, que a gente se propõe aí nas reuniões e baixar a guarda. Eu acho que é importante a gente visualizar que o direito, de fato, é uma maneira de incentivar o trabalhador. Eu gosto muito de falar uma metodologia que em RH a gente chama de CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude. A atitude, ela pode até ser fraca, mas a habilidade e o conhecimento do trabalhador a gente não pode desprezar. Então, um desafio moderno para o setor público é a gente usar a gestão
de maneira a pensar no trabalhador. Então, fica aqui o meu apoio aos servidores, eu faço questão, vou entrar em contato com a Prefeitura, como sei que todos os vereadores têm essa intenção. Muitas vezes a gente tem ouvido algumas manifestações e que não são justas, vamos falar assim, porque a obrigação é do Executivo, mas nós, como legisladores, podem ter o meu apoio, tá ok? Eu fiz questão de falar hoje, dia 20, pode colocar para mim, Soninha? Eu vou passar um vídeo para vocês assistirem. Esse vai falar da água. Terra, planeta água. Nosso planeta é composto por 70% de água. São 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Mas só uma pequena parte desta água é doce e pode ser usada pelo ser humano. 97,5% da água da Terra é salgada e está no mar. 2,5% estão nas geleiras em regiões de difícil acesso e não podem ser usadas pelo ser humano. Apenas 0,007% da água do planeta é própria para o consumo. O corpo humano adulto tem até 75% de água e precisa de 2 a 3 litros de água por dia para manter o seu bom funcionamento. Todo ser vivo no planeta Terra depende da água, que um dia pode faltar. Motivos para a importância da água não faltam. Cuide da água. Economize a água. Ela é o bem mais precioso da vida na Terra. Dia 22 de março, considerado o Dia Mundial da Água. O que eu enxergo para a nossa cidade de Vinhedo? Existem problemas que estão tão críticos e, de fato, precisam de atenção, mas se a gente ficar na expectativa de solucionar os problemas, e infelizmente eles não estão sendo solucionados rapidamente, alguns assuntos importantíssimos como a água ou a falta de água na cidade pode ficar esquecido. Então, que nessa semana que a gente tem o pensamento mundial da água, especificamente no Dia Mundial da Água, que a gente possa promover no Poder Executivo o objetivo principal, por exemplo, da Sanebave, que é prover essa água. A gente está aí estudando o decreto que faz algumas melhorias e a gente não pode deixar de que esses assuntos tão importantes sejam mascarados ou esquecidos por os problemas que a gente tem enfrentando na cidade. Então, essa foi a minha intenção. Vou passar mais um vídeo de 1 minuto e meio também, um outro assunto. O que é a Síndrome de Down? A Síndrome de Down é uma condição genética de alguns seres humanos. Todos os seres humanos são formados por células, a menor parte viva de um ser vivo. Dentro das células, existem os cromossomos que carregam informações sobre as pessoas, como cor dos olhos, formato do nariz, altura e muitas outras. Os seres humanos têm normalmente 46 cromossomos. As pessoas com síndrome de Down têm um cromossomo a mais, 47 cromossomos. Qualquer pessoa pode nascer com síndrome de Down. No Brasil, há mais ou menos 270 mil pessoas com síndrome de Down. A síndrome de Down não é doença. As pessoas com síndrome de Down têm características diferentes. Os olhos puxadinhos, marca na mão, separação grande entre os dedos do pé, precisam de comunicação simples para aprender. Doenças no coração. As pessoas com síndrome de Down têm direito e possibilidade de fazer tudo. Elas sabem falar por si mesmas e podem ocupar um lugar como cidadão ou como cidadã. Para terminar o meu raciocínio da noite de hoje, por isso dia 21 de março, né? O 21 do 3, especificamente 3 cromossomos no cromossomo 21. Eu tenho uma filha com síndrome de Down e eu tenho um filho sem síndrome de Down. A educação nos ensina que a Maria Clara, por si só, ela chama atenção por ter a síndrome de Down. E o Miguel, que é mais novo,
ele é o maior exemplo dentro da minha casa, como a gente tem que lutar contra o preconceito. A Maria Clara tem dificuldade para falar. Ela tem um aprendizado mais lento, mas é um amor de pessoa. O Miguel está com 8 anos e várias vezes ele chega e me diz assim, papai, muita gente olha diferente para a Maria Clara, não é? Aí eu falo assim, Miguel, ela tem síndrome de Down. E essa semana passada, na verdade, ele veio, arrumou uma confusãozinha na escola, aí a gente falou assim, Miguel, o menininho tem problema. Ele falou assim, não tem não, papai. A Maria Clara, que é síndrome de Down, não tem problema. Então, ninguém tem problema. Então, eu queria compartilhar com vocês aqui, a gente não perdeu a oportunidade de fazer essa pergunta. O quanto que a cidade de Vinhedo cuida da síndrome de Down? O quanto que a cidade de Vinhedo cuida da pessoa com deficiência? Tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa para a gente fazer. E, para terminar, de fato, o meu testemunho do que é importante a gente cuidar da síndrome de Down. Quando a Maria Clara tinha 3 anos, a Ana ficou grávida, ficamos grávidos. E para traduzir para vocês, como a síndrome de Down nada mais é do que uma importância para a nossa vida, eu não conseguia rezar e pedir para que Deus não me desse um outro síndrome de Down. É a maior tradução do amor que a gente tem pela Maria Clara. Então, o convite para vocês amanhã é pensar um pouquinho o quanto que cada um de nós pode fazer um pouco mais amanhã para a síndrome de Down e o resto das nossas vidas para as pessoas com deficiência. Esse é o desafio para que a gente tenha uma cidade boa para todos. É isso. Boa noite.